Nós estamos hoje no 18º dia da exposição bíblica, Filipenses, versículo por versículo, a carta da alegria. O tema de hoje é: o que importa é Cristo ser glorificado. É isso que importa. Filipenses capítulo 1, versículo de número 18, que diz as Sagradas Escrituras: mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado, proclamado, pregado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, ou com sinceridade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Obrigado, ocupe o seu assento. Isso, sempre exaltando o nome daquele que é digno de todo louvor. Volte o seu coração para Deus, o seu olhar aqui para o altar e se prepare para o que Deus fará em nosso meio. Diz assim: é impressionante a maturidade espiritual do apóstolo em ignorar o espírito de rivalidade por parte daqueles invejosos que pregavam a palavra de Deus, pregavam o evangelho, a Cristo, por inveja, disputa e ambição egoísta. E até mesmo suas próprias dificuldades, e celebrar com júbilo a Jesus Cristo e o avanço do evangelho como o seu foco principal. Então ele ignora as dificuldades, ignora essas pessoas mal intencionadas e focaliza totalmente em Cristo. Por isso que ele começa aqui, a primeira parte do versículo, é uma retórica, né? Uma retórica que ele faz aqui, uma interrogação, mas que importa? Isso está, claro, ligado certamente ao contexto, mas precisamente o versículo 17, quando ele diz que alguns estão pregando por ambição egoísta, espírito faccioso e rivalidade, e não puramente. Eles estavam querendo, aquelas pessoas que tinham inveja de Paulo, estavam querendo, imaginando, pensar, acrescentar aflição na vida dele. E aí o que ele diz? Mas o que eu tenho a ver com isso? Que isso me importa? Meu Deus! Aí ele está dizendo, conquanto que Cristo seja anunciado. Só relembrando aos irmãos que aqui, por que ele está dizendo que me importa? Porque não são pregadores heréticos, não são pessoas que estão pregando um evangelho distorcido, perceba, senão ele estaria denunciando. São pessoas que são crentes, são parte da igreja, pregam o verdadeiro evangelho, só que não estão vivendo de acordo. A questão de Paulo aqui, hoje vamos encerrar de forma muito bem aqui exaurida, né, e enfática. Nós estamos há 4 semanas falando sobre a intenção, e é o que ele termina hoje de falar. Esse assunto da intenção acaba aqui hoje. Então ele bate aqui na questão da intenção, do coração, pelo que as pessoas estão fazendo, tá certo? E aí vamos lá, mas que importa, conquanto que Cristo seja anunciado, esta palavra que foi traduzida aqui, mas que importa, está no grego assim, tigara, que poderia ser traduzida assim: que diferença faz isso? O que importa então? Essa frase retórica demonstra que a principal preocupação de Paulo não está nas motivações pessoais dessas pessoas, mas no resultado da pregação, ou seja, no que a pregação está trazendo, que é glória para Cristo e salvação para as almas. Então veja, mesmo que tem pessoa pregando por inveja e querendo prejudicar Paulo, ele está dizendo, não estou nem aí, se Cristo está sendo glorificado com a pregação e tem gente sendo salva, para mim o que importa. Isso é uma maturidade assim, tremenda, que me deixa assim, eu de fato me deixa boquiaberto. Então ele desfoca a atenção dos que pensam em prejudicá-lo e coloca a atenção inteiramente na pessoa de Cristo. Agora perceba comigo, por que pregar o evangelho de Jesus, por que ele não se importa, né? Porque pregar o evangelho de Jesus é o chamado dele, é a sua maior paixão e é a vontade de Deus.
Porque quando o evangelho está sendo pregado, o que acontece? Cristo é glorificado, reconhecido como Senhor e Salvador, e as pessoas são salvas, e esta é a vontade de Deus para todo ser humano. Se não vejamos 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5. Que quer aqui é Deus, tá? E Deus quer que todos os homens, perceba, sem acepção, todos os homens, todos os seres humanos, sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Qual é a verdade aqui, ó? Essa é a verdade estabelecida, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que ele não coloca Jesus Cristo, o homem, mas sim Jesus Cristo, homem? Porque Jesus é homem Deus. Ele é Deus, nunca deixou de ser, e também ele é homem. Que coisa tremenda! É o Deus encarnado, é o verbo que se fez carne. Agora, perceba que coisa tremenda que o texto está dizendo que Deus quer. Se Deus quer, é que Deus deseja que todos sejam salvos, ok? Esse é o desejo de Deus para a humanidade. Agora, o que os homens procuram, a petição, aí é problema deles. Mas que Deus quer que todos sejam salvos, Deus quer. Então veja, perceba isso, só que coisa tremenda. Então Deus deseja fortemente, é um desejo forte, intenso do nosso Deus. E tem grande prazer que os homens conheçam a verdade e sejam salvos. E a verdade é esta: há um só Deus em essência. Quando ele fala há um só Deus, é um só Deus em essência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus em essência, mas que se manifesta em três pessoas distintas, ok? São três pessoas distintas. Então, esta é a verdade absoluta e ninguém pode mudar isso. Há um só Deus e um só mediador. O que é mediador? Já está dizendo, né? De estar no meio. Jesus é que nos reconciliou com o Pai, ou seja, nos reconciliou com Deus e, em outras palavras, nos reconciliou com Ele mesmo, porque Ele é Deus. Agora entende por que em João capítulo 14, versículo 6 está escrito: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ó, ele não diz assim, ninguém vai ao Pai, ele não falou isso. Ninguém vem, por que ele está dizendo? Eu e o Pai somos um. Mas está dizendo, ó, ninguém vem ao... Perceba, ele está na terra, mas está dizendo, ninguém vem ao Pai. Isso é muito forte. Ele está dizendo, eu e o Pai somos inseparáveis. Então, ninguém vem ao Pai se não por meu intermédio, ou seja, se não for pelo meu sacrifício, se não for pela minha morte na cruz, se as pessoas não me reconhecerem como Deus e Salvador, eles não podem ser salvos. Esta é uma verdade absoluta e ninguém pode mudar isso. O único meio de salvação é Cristo. O único meio de vida eterna é Cristo. E esta é a vontade de Deus, que todos conheçam essa verdade e sejam salvos assim. Então, o conhecimento disso leva a pessoa à salvação, tá certo? Ainda que alguns tenham motivações erradas, o que importa para Paulo é que Cristo está sendo reconhecido e as pessoas salvas. Ele está dizendo, é isso que me importa, é isso que me deixa alegre, é isso que me deixa saltitante, é isso que me faz regozijar. As pessoas estão sabendo, estão reconhecendo, estão verdadeiramente se rendendo ao Senhor e elas estão alcançando a salvação. Que coisa, não? Aí ele diz aí, mas que importa, conquanto que essa palavra aqui, no caso são duas no grego, é plenhot, que significa, poderia ser traduzido, né? A não ser que, exceto que, tá certo? Eu não me importo, olha o que ele está dizendo, eu não me importo com essa exceção, que Cristo seja glorificado. Olha o que ele está dizendo, eu não me importo que eles estão motivados por inveja, eles estão querendo fazer disputa, ver quem é melhor no ministério, eu não estou nem aí, desde que Cristo seja glorificado. Ele está dizendo que essa é exceção, ele não está aprovando, dizendo que o que essas pessoas estão fazendo está certo, ele não está aprovando isso, nem Deus, mas ele está dizendo, você está entendendo que ele está
querendo olhar para a situação difícil que ele está vivendo de um ângulo maduro e espiritual, em vez de ele cair na murmuração, em vez de ele cair no questionamento, ele está olhando de uma maneira madura para aquela situação, ou seja, de toda a situação contrária que está vivendo, ele vê algo de bom de Deus acontecendo. Que coisa fantástica. Então perceba, esse conquanto que, conforme já falei, exceto que ou a não ser que, introduz a única coisa que realmente importa para o apóstolo, Cristo e a pregação do Evangelho. Às vezes o vaso é contaminado, mas o tesouro da mensagem é puro. Porque a gente pergunta, como que pode alguém com motivações erradas, que está pregando porque tem inveja do ministério do outro, que o outro é mais frutífero, que Deus usa mais a pessoa, que o nome da pessoa está mais em evidência, por assim dizer, ok? E como que Deus usa uma coisa dessa? Então nós temos que entender isso. Você vai ver em muitas ocasiões, não são poucas, você vai ver em muitas ocasiões, que o instrumento está contaminado, mas a mensagem que ele carrega, a mensagem do Evangelho que está na boca dele, não tem contaminação, é pura, é verdadeira. A exemplo disso, pasmem, é Balaão. A história de Balaão é narrada, tem mais, mas de forma mais pontual aqui, Números capítulo 22 ao 24, mas eu vou citar o que o apóstolo Pedro fala sobre Balaão. Lembra o Balaão que Deus abriu a boca da jumenta para abrir os olhos espirituais dele? Veja, meu Deus. 2 Pedro 2,15, olha só. Os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Peor, que amou o prêmio da injustiça. Prêmio aqui é recompensa, ok? Então ele amou a recompensa, mas era uma recompensa injusta. Aqui Pedro está dizendo, o Balaão, em determinado momento, ele foi um profeta de Deus. Deus usou ele, mas as motivações dele estavam equivocadas. Então ele era motivado pelo quê? Essa é a questão que nós vamos ver aqui agora. Em Números, eu só vou citar, porque é um texto muito longo, são 3 capítulos, não caberia ler aqui num culto, tá certo? Nessa mensagem, é claro, mas citá-lo sim. Em Números 23:5 diz que o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão. E em Números 24, versículo 2 diz, veio sobre Balaão o Espírito de Deus. Então veja, o Espírito de Deus veio sobre ele, Deus colocou as palavras na boca daquele homem. E o que Balaão fez? Ele abençoou Israel. Ou seja, se ele abençoou Israel, ou seja, ele pregou a verdade, irmão. Ele falou a verdade, ele pregou a verdade. Só que perceba, ele prega a verdade, ok? Ele fala a verdade. Mas aqui esse texto que acabamos de ler, 2 Pedro 2,15, revela que a motivação dele era o quê? O amor às honrarias pessoais, ao lucro financeiro e à popularidade. Então Balaão não profetizava, não liberava a palavra para que Deus de Israel fosse engrandecido e o povo fosse alcançado. Mas qual era a motivação de Balaão? Eu tenho que ser admirado por todos aqui. Todos têm que ver que eu sou o profeta, que eu revelo, que eu entrego o que acontece. Eu estou fazendo isso porque eu tenho o quê? Um objetivo. Eu quero um lucro financeiro disso. Eu quero que as pessoas olhem para mim e me vejam como um grande profeta e me honrem. Olha só. Então, esta era a motivação deste profeta corrompido e que se perdeu. Ele se perdeu, é claro, a salvação, até porque provavelmente nunca teve, segundo nós vemos aí, o contexto. Então escute, isso significa que Deus pode usar alguém com motivações erradas, como aqui no caso aconteceu contra Paulo, com inveja, disputa, ambição egoísta e facciosa, para pregar o Evangelho e ter resultado de salvação. Mas isso não significa que a pessoa é aprovada por Deus. Você tem que gravar isso de uma vez por todas. Uma pessoa que Deus usa não significa que Deus aprova. Vou repetir isso.
uma pessoa que está sendo usada por Deus em determinado momento, não significa que esta pessoa é aprovada por Deus, que tem um caráter aprovado. Tá certo? Veja, esse homem tem a palavra de Deus na boca, o Espírito de Deus veio sobre ele, mas a motivação dele, repito, honrarias humanas, lucro financeiro e popularidade. Ele gostava de se achar o maioral ali no meio do povo. E até porque Balaque, quando viu o povo de Israel chegando, foi atrás de quem? Foi atrás dele. Ele falou, a minha popularidade aqui não pode cair. A minha popularidade no meio do povo não pode, que o povo tem que ver que eu sempre estou por cima do negócio. Olha que motivação mesquinha, medíocre, irmão. Se a Bíblia fala, se tinha naqueles dias de Balaão, se tinha nos dias de Paulo, por que não vai ter hoje? Quem pode dar um glória a Deus aí, pela palavra? Amém. Então Deus está trabalhando. Então agora veja o que o servo de Deus está dizendo. Então ele está dizendo, eu não estou nem aí para esses homens aí com as motivações dele. Se eles estão pregando o evangelho e Deus está fazendo a obra, Cristo está sendo glorificado, pessoas estão sendo ganhas. Então é isso que ele está dizendo, ó. Conquanto, exceto que Cristo seja anunciado. Anunciado aqui é katangelo, essa palavra já vimos, que significa declarar, fazer conhecido, proclamar publicamente, revelar, mostrar, falar de. O que importa aqui para o apóstolo não é a pessoa do pregador, sua motivação ou suas habilidades, mas sim falar de Cristo, fazê-lo conhecido, proclamá-lo pública e continuamente. E por que eu digo continuamente? Porque a palavra anunciado aí, o katangelo no grego, está no presente do indicativo e indica uma ação contínua. Então, Paulo está dizendo, Cristo está sendo pregado agora e continuará sendo pregado. Ninguém vai parar de falar desse nome, ninguém vai parar de anunciar esse nome. Cristo foi anunciado ontem, anunciado hoje e amanhã continuará sendo anunciado. Ninguém tirará Cristo do nosso coração, Cristo da nossa mente, Cristo da nossa boca, Cristo do nosso testemunho, Cristo das nossas atitudes. É Cristo hoje, é Cristo amanhã, é Cristo sempre, é Cristo! Aleluia! Agora veja que coisa linda, isso salta ao meu coração de uma forma muito estrondosa. Oh glória, 2 Coríntios 4, 5, olha que lindo, parte A, olha que Paulo diz, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Aleluia. Então Paulo está dizendo, eu não prego para me engrandecer, eu não prego para ser um popstar evangélico. Eu não prego para que as pessoas me exaltem por ter uma boa oratória, uma boa pregação, por ser usado nos milagres. Eu não prego para se usar de malandragem, de malícia, pretexto, para querer alguma coisa em troca das pessoas. Ele está dizendo, eu prego a Cristo para que Ele seja glorificado mesmo. Esse mais aqui, escute, esse mais, que é alá no grego, introduz uma transição para o assunto principal. Então, quando ele diz não a nós, ele fala, agora, deixa eu falar para vocês o que é o assunto principal. Então, ele está dizendo, não a nós não tem nada a ver. Aí ele está dizendo, agora eu vou falar para vocês o que de fato importa. E o que de fato importa? Olha lá, mas a Cristo Jesus, o Senhor, é isso que importa. O que importa para a igreja de Deus é Jesus Cristo. Aí tem o Salmo 115, verso 1, que diz assim, Lo lanu Adonai, Lo lanu. E aí ele diz, Ki lishmincha kavod. Não a nós, Senhor, não a nós, mas somente ao teu nome dai glória. Perceba a ênfase. Não a nós, não a nós. É uma ênfase duas vezes. Não tem nada de honra, não tem nada de mérito, não tem nada de engrandecimento humano. Não a nós, mas a Ele tudo. A Ele tudo.
A Ele tudo! Leba calabachada cosimentria. Ah, manacia. Ou seja, é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Ele. Eu não canso de dizer que não tem nada a ver com os nossos sonhos, nossos ideais, nossos objetivos, nossas conquistas. O Evangelho não tem nada a ver disso, gente. O Evangelho tem tudo a ver com Jesus. É sobre Ele. Agora vamos lá, para ficar mais claro para os irmãos. De Gênesis a Apocalipse, ou seja, em toda a Bíblia, cada página das Sagradas Escrituras é sobre Jesus. Quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele irá fazer, como Ele trabalha, como Ele age, os seus atributos, a sua grandeza. Não é nada sobre nós. E até mesmo tudo aquilo que Ele faz em nós, não é simplesmente para nós ou por nós, é para que Ele seja glorificado. Se Deus te prospera, tem uma finalidade. Ele tem que ser glorificado. Se Deus te abençoa com uma família, tem um alvo. Então veja, ninguém casa por casar, casa com um propósito de glorificar Deus com o seu casamento. Nós temos que entender essa visão bíblica. É errado você desejar ter um casamento? Claro que não. Por exemplo, é errado você desejar prosperar financeiramente? Não tem erro nisso, ok? Desde que isso não seja o seu viver, desde que isso não seja sua fonte de vida, o seu objetivo. Desde que aquilo que você quer viver, aquilo que você quer conquistar, você use aquilo para quê? Para que Cristo seja conhecido e glorificado. Aí você vai usar das suas habilidades, dos seus dons, dos recursos, tudo que Deus colocou nas suas mãos, você vai reverter isso em louvor, em honra e glória ao nome dEle, ora essa. Esta é a questão. Agora veja, Lucas 24, 27, que coisa linda. Você sabe que Jesus ressuscitou, e agora Ele foi ter com aqueles 2 discípulos de Emaús, e eles estavam ali e não perceberam que era o Senhor. Jesus se apresentou a eles, e olha o que Jesus fez. E começando por Moisés. O que significa isso, começar por Moisés? Começar pelo Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que foi Moisés que escreveu. Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico e Deuteronômio, né? Perdão, vamos colocar só certa, né? Que fica feio, né? Ainda mais para um pastor, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então veja só, Jesus, quando se aproxima deles, no caso dos 2 de Emaús, Jesus, olha o que Jesus faz. Jesus e vai por todos os profetas, ou seja, pelo resto da Bíblia, é o que ele está dizendo. Aqui nesse tempo só existia o Antigo Testamento, tá certo? Então Jesus abriu os textos diante daqueles homens, e o que ele fez? Explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então Jesus falou, em Gênesis é isso aqui, eu estava aqui, tá. E aí cada página que Jesus mostrava para ele, Jesus ia falando, tá vendo? Aqui. Então veja, a Bíblia não tem nada a ver com José, a Bíblia não tem nada a ver com Abraão, a Bíblia não tem nada a ver com Noé e a arca, a Bíblia não tem nada a ver com isso, a Bíblia não tem nada a ver com Daniel na cova dos leões, não é sobre isso. A Bíblia não tem nada a ver com Paulo, com Pedro, não tem nada a ver com eles. Você está entendendo? A Bíblia não tem nada a ver com os 3 amigos da fornalha de fogo, não é sobre eles. Tudo aquilo era sobre Jesus. É o testemunho de Jesus, é a honra de Jesus, é a glória de Jesus, é a integridade de Jesus, é a santidade de Jesus, é o poder de Jesus, é o cuidado de Jesus. Tudo é sobre Ele. Aleluia. Vejam, Jesus Cristo é o tema central das Escrituras. Então, cada página da Bíblia Sagrada que eu leio, eu tenho que ver quem lá nas páginas? Cristo.
Então, cada personagem, eu não estou dizendo que esses personagens bíblicos que eu citei não estiveram na história, eles estiveram na história, mas eu estou dizendo que a história não é sobre eles. Eles só foram instrumentos que Deus usaram em tempos estratégicos de Deus. E é como eu e você estamos nesse tempo aqui agora. E essa história que estamos vivendo hoje não é sobre nós. Não é sobre o tanto que eu conquisto, o quanto que eu construo, não tem nada a ver, gente. Tudo está relacionado a Ele. Aleluia. E quando a nossa mente se abre para isso, nós entendemos o Evangelho, que a pessoa central de tudo é Cristo, tudo deve convergir nele, tudo deve ser derramado nele, as coisas vão verdadeiramente mudar e nós vamos viver uma vida que verdadeiramente agrada ao Senhor, ok? Agora, a parte B do versículo, ele diz aí, repetindo, mas que importa? Conquanto que Cristo seja anunciado. Agora, a parte B, de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Esta palavra de toda a maneira, no grego está pantitropo, que é de todo modo ou por qualquer meio. A palavra em maneira aí no caso é tropos, né, que é forma, é forma mesmo, né? Ou maneira, tanto faz. Aqui tem um sentido do que? A maneira como algo é feito. Então Paulo está dizendo, eu estou lá importando qual é a intenção que eles estão fazendo, o que estão fazendo? É isso que Paulo está querendo dizer. Enfatiza a totalidade e a diversidade das circunstâncias. Isso reforça a ideia de que a intenção daquelas pessoas, como já temos falado exaustivamente, inveja, disputa, ambição egoísta, facciosa, por trás da pregação, não é o foco de Paulo. E por que Paulo não está focando na intenção do coração desses homens? Há um porquê. Porque quem há de julgar as motivações do coração é o próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, o que eles estão fazendo, quem vai julgar isso não sou eu, é Deus. Deus que vai julgar as intenções de cada um. E isso aqui, eu quando li esse texto, olha, confesso que já pedi perdão a Deus, já revi algumas coisas na minha vida, digo, concernente ao passado, eu falei, meu Deus, como a gente falha, erra, por falta de formação, ainda naquela fase de crescimento espiritual, sabe? E eu até pedi perdão por aquilo que nem sabia que estava pecando, mas hoje entendo que sim. E aí, eu estou falando de 1 Coríntios 4, olha que texto forte, o 4 e o 5, veja só, olha o que ele diz, que coisa. Porque em nada me sinto culpado. Ele está dizendo, não tem nada na minha consciência que me aponte que eu pequei. Mas nem por isso me considero o quê? Justificado, ou seja, sem culpa. Olha o que ele diz. Pois quem me julga é o Senhor. O que ele está dizendo? Na minha concepção, eu não fiz nada de equivocado. A minha consciência diz que o que eu estou fazendo, eu analisando as Escrituras, e a minha vida, perceba, ele está sendo honesto. Ele está dizendo, o Espírito Santo tem testemunhado com a minha consciência que realmente eu estou com a motivação correta naquilo que eu estou fazendo. Mas o que ele está dizendo? Eu não vou julgar isso. Eu não vou julgar nem a mim mesmo, mesmo sabendo que não tem nada em mim que não me condena, mas eu não vou me julgar. Porque o que ele está dizendo? Que só o julgamento é um exame. E aí, depois desse exame, Deus dá o veredito. Ele falou, só Deus pode examinar o homem assim. Veja o versículo 5. Isso aqui me trouxe um temor muito grande no meu coração, tremendo mesmo. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha. Então, quando que esse julgamento das motivações vai ser feito? Quando Ele voltar. Porque as nossas obras, aquilo que eu faço, vai ser julgado pelo Senhor. Então, veja, no grande tribunal de Cristo. E esse tribunal de Cristo não é o julgamento para ver quem vai ser salvo ou não. Esse aqui eu estou falando. Esse julgamento é aquilo que você fez como crente, ok? Se aquilo que você fez foi para a glória de Deus e para alcançar o próximo, as almas e edificar a igreja, ou se você fez por alguma intenção própria, egoísta. Isso vai ser avaliado, ok? Então, se você congrega com objetivos egoístas, se você prega, se você canta, e assim vai. Tudo que você faz, se não está motivado a glória de Deus, a edificação da igreja e a salvação dos perdidos, isso não vai ter aprovação divina.
Agora veja, ele diz que esse julgamento até que o Senhor venha lá, quando o Senhor vier, vai acontecer. O qual, olha só, trará à luz as coisas ocultas das trevas, aqui da escuridão, né? E manifestará, olha aqui, os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. O que é louvor? A aprovação. Se aquilo que você fez vai se desmanchar e você não vai ter galardão naquilo, ou se aquilo que você fez, Deus fala, está aprovado, você tem recompensa. Ok? Então as obras serão aprovadas ou desaprovadas. Você como cristão, eu como cristão agora, aquilo que nós fazemos, entende? Vamos supor, se você dizime oferta por barganha, eu só estou fazendo isso porque eu quero ficar bem na situação. Se você não está fazendo isso em honra de Deus, por você fazer a doação, você pode estar sendo beneficiado, mas você não vai ter galardão eterno disso, porque a sua recompensa você já está recebendo na terra. O que você quer é o quê? Só quer prosperar financeiramente. Deus não vai contra a sua lei, quem semear, colhe. Ok? Vocês estão entendendo a profundidade do assunto? Mas agora, quando eu venho e entrego para louvor, eita Deus, choremeques, alai, estebia, calabassura. Só quem sentiu o temor e a graça de Deus aqui, dá 30 segundos de louvor ao nome de Deus, porque Deus está trabalhando no profundo dos nossos corações, do nosso íntimo. Shebede calava sobre cai, chanecopla súbria. Eu profetizo em nome de Jesus, Deus nos capacitará para apresentar para Ele obras aprovadas. Aqui veja só que coisa linda. Esta palavra desígnios, é uma palavra linda no grego. Esta palavra aí no grego é bulê, que significa propósito, ou seja, indica uma intenção ou plano deliberado. A pessoa sabe por que está fazendo o que está fazendo. Ela fez intencionalmente aquilo que ela está fazendo. Pasmem. Eu só vou falar isso porque o Espírito Santo me orientou aqui agora. É claro que vocês nunca vão nem imaginar, porque eu vou para vários lugares aí, vocês nunca nem vão saber. Mas eu fui em um lugar que a pessoa se aproveitou de minha presença. Depois o Espírito me deu a leitura. O Espírito me deu a leitura. Eu era pregador, congresso, tal, igreja abarrotada. Só que por ele estar em uma má administração de recursos, ele estava numa má administração de recursos. E ele estava precisando saldar dívidas, problemas. E o que ele fez? Tire a oferta. Pediu para a pessoa que está dirigindo o culto, falou, tire a oferta. Mas qual? E o Espírito me deu a leitura na hora. O Espírito Santo pegou e falou ao meu coração, veja, ele não está pedindo para mim tirar a oferta, para ensinar o povo a honrar a Deus de todo o coração. Ele está pedindo para mim tirar a oferta na intenção que ele tem alguma coisa para saldar. Isso é muito violento o que eu estou falando. Isso é muito. Eu não estou falando daquilo que eu ouvi, eu estou falando de uma situação que eu estava inserido nela. Então aquela pessoa, o meu coração não estava em ensinar o povo, porque o meu coração é ensinar o povo para honrar Deus de coração. Ok? Agora a intenção dele não, a intenção dele era tirar algo do povo. Ele não estava interessado em ensinar o povo, ok? A ser abençoado. Qual a intenção dele ensinar? Era ele lucrar. Embora era coisas da obra, mas enfim, a intenção dele está errada do mesmo jeito, não justifica. Ele poderia chegar para a igreja, abrir o jogo e falar, tá assim, vocês me ajudam? Pronto, seria mais bonito ou não? É ou não é verdade? Seria limpo, assim seria limpo, ok? Mas do jeito que foi, não foi. O Espírito não se agradou daquilo. Meu Deus. Então, o Senhor sabe da intenção de cada um, meu querido. Aquilo que eu faço ou não faço, Deus sabe qual a intenção do que aquilo que eu estou fazendo ou deixando de fazer. E o Senhor, Ele vai trazer à luz isso aí, ó. Aleluia. Glória a Deus. E é Ele que vai trazer à luz. Então veja, Jesus examinará o caráter e o serviço prestado a Ele. Ou seja,
se foi com humildade, amor e exaltação ao seu nome, ou por vanglória e vantagem pessoal. Se a pessoa fez para querer se engrandecer, ou ter algum benefício de outros, através daquilo que ele está fazendo, usando o nome de Deus. É por isso que eu digo, as pessoas hoje em dia falham no quê? Elas usam a igreja, usam o evangelho, usam a pregação, usam a oração para quê? Como um trampolim para objetivar os seus propósitos, as suas ambições egoístas. Não exaltar a glória de Deus. Vocês viram, isso é notório a todos, isso é uma crise no Brasil, ok? Vocês lembram uma época que estavam trazendo pregadores aí, que falava que tirava caroço, e lembra dessa aí? E eles fantasiavam milagres. E para quê? O que eles faziam? Combinava com um pastor da igreja. Isso não é um pastor, isso é um trambiqueiro. Isso não é um pastor, isso é um mercenário. E aí o que eles faziam? Trazia esses profetas, juntava a multidão, aí eles revelavam, chamavam pelo nome, CPF, RG. Mas qual era a intenção disso? Almas serem salvas, embora muitas nessas levas aí são salvas e se tornam uma bênção. Mas aí o que acontece? Qual a intenção desses homens? No final do culto, tirar uma oferta com o povo e rachar metade com o pastor e metade com o profeta salafrário. Isso está proliferado no Brasil. Por isso que eu tenho todo o cuidado do mundo, até mesmo que a gente traz para ministrar, que se eu não conheço, não é indicação de alguém que eu conheço, eu não trago. Como que eu posso colocar aqui um pilantra para vir aqui falar do evangelho e comprometer ainda? E aí as pessoas ficam assim maravilhadas, assim, sabe? E falam, não, mas aconteceu. Lógico que aconteceu, a palavra tem poder. Lógico que aconteceu. Deus honra a sua palavra, lógico que vai acontecer. Mas aí a igreja tem que estar o quê? Atenta. A igreja tem que ter o quê? Tem que ter estudo bíblico, tem que ter quinta da palavra. Para poder entender isso, ok? Glória seja dada ao nome do Senhor. Oh, bendito seja Deus para todos sempre. Tem gente pregando por aí, pensando na agenda dele de deixar uma boa impressão na igreja onde ele prega. Olha a intenção dele, é deixar boa impressão. Mas tem gente que prega para adorar e glorificar ao nome de Deus. Tem gente que louva para causar um impacto nas pessoas e ela depois ser falada e ser convidada outra vez. Mas tem pessoas que louvam para tocar o céu e a glória ser derramada. Quem serve a Deus aqui sem trambicagem, quem serve a Deus aqui sem duplo sentido, quem serve a Deus aqui de verdade, aleluia! Glória a Deus. Como não amar a palavra de Deus? A palavra de Deus é ali. Estou me deliciando aqui com a revelação bíblica, sentindo uma graça poderosa, tratando, trabalhando, agindo. Como é gostoso. Veja só que lindo. Aí ele diz, ó, de toda maneira, certo? Estou nem aí que esses pessoas mal intencionadas. Deus depois que vai julgar eles. Aí é eles e Deus. Tá certo? Aí como se pode dizendo, nem eu vou julgar esses aí. E ele sabe que se Paulo está dizendo que são por inveja, Paulo sabe, Paulo tem maturidade. Mas o que acontece? As pessoas para quem eles pregavam não sabiam. Mas Paulo, que tem o discernimento, sabe que eles estão pregando. Falou, mas nem eu vou julgar esses camaradas. Tem coisa que a gente não pode abrir para o povo, senão tem pessoa que não aguenta ouvir, irmão. Tem coisa que se a gente falasse aqui para as pessoas, ia ficar escandalizada de certas coisas que algumas pessoas tomam atitude, e você até mesmo ia se decepcionar. E aí o que os ministros fazem, a pessoa de maturidade espiritual faz? Fica que nem Paulo, ali, entendeu? Fica ali só glorificando a Cristo e deixando Deus fazer o que tem que ser feito. Glória a Deus. Mas ele faz com a igreja o que? Alerta a igreja sobre isso. Está aqui ensinando a igreja, aos filipenses. E é o que Deus está fazendo conosco nessa noite. Vamos lá. Olha o que ele diz aí.
Então, conquanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento. Irmão, fingimento, meu Deus, essa palavra aqui é terrível. É prófasis no grego, que significa pretexto. O que é pretexto? É motivo que se declara para encobrir a verdadeira razão. Aquela desculpa esfarrapada, em outras palavras. É mais ou menos assim, no contexto aqui. Hoje eu não vou para o culto porque eu estou com dor de cabeça. Mas não estava coisinha leve. Não veio por quê? Porque é um pretexto. Eu estou dando contexto aqui geral, aqui, certo? Às vezes a pessoa não quer fazer uma coisa, mas fala outra. O que é isso? Pretexto. Pretexto. Segundo o significado dessa palavra, aparência, querer mostrar algo que não é. Terceiro, disfarce, é uma exibição exterior. Então, refere-se ao que é mostrado na frente, empregado para esconder a real intenção da pessoa. Eu vou trazer um texto para vocês aqui, fantástico, a respeito desse pretexto, fingimento. Então, veja, a pregação deles era um pretexto. Eles pregavam o evangelho, mas era um pretexto. Era uma desculpa, era um disfarce. Para quê? Para esconder a real intenção. Então eles pregavam a Cristo, mas escondiam a inveja. Pregavam a Cristo, mas escondia a ambição egoísta. Pregavam a Cristo e escondia a facção criminosa, espiritual. Pregavam a Cristo, mas escondia a rivalidade que estava ali. Vamos lá. Olha só que coisa tremenda esse texto. 2 Samuel 14, do 1 ao 3 e do 17 ao 20. Eu resumi esse texto, porque eu não vou ler todo ele, que vai do 1 ao 20, eu resumi os pontos principais e vou citá-lo. Olha só o que aconteceu. O filho de Davi, o Absalão, ele matou o seu meio-irmão, não era da mesma mãe. Mas aí o Absalão foi e matou Aminon, tá certo? Era o seu irmão do mesmo pai, no caso que era Davi. Aí ele foi e matou. E Davi ficou muito revoltado com Absalão, certamente. E aí o que aconteceu? Absalão fugiu, ficou distante, e o rei Davi depois perdoou ele e falou, mas não quero nem olhar na sua cara. E ficou alguns anos sem se ver. E aí o que aconteceu? Pois Joabe, filho de Zeruia, conhecendo, pois Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão. O que ele estava dizendo? Estava com saudade do menino. Ou seja, a ira do rei já passou, o rei já perdoou essa situação gravíssima que ele fez. E ele falou, e Davi amava o seu filho. E aí o que Davi está querendo? Está querendo trazer o filho para perto. Mas por que não traz? Por causa da opinião do povo. Porque o povo vai dizer, só porque é filho vai trazer para perto, né? Olha o que ele fez. Porque o que Absalão fez era digno de morte. A Bíblia diz, né, que aquele era vida por vida. Então ele teria que morrer no caso, tá certo? Só que Davi perdoou. Então por que Davi não traz? Senão o povo ia dizer, tá vendo? Ó? Vamos lá. Enviou Joabe. Aí Joabe ficou sabendo que ele queria o menino perto. Veja. Aí enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia. Guarda isso. E disse, ora, finge. Tá aí, ó. Finge. Usa de pretexto. Se disfarça. Que estás de luto. Ela não estava, era um pretexto. Veste de luto e não te unjas com óleo e sejas como uma mulher que já há muitos dias está de luto por algum morto. Verso 3. E entra o rei, no caso Davi, e fala-lhe conforme esta palavra. Ele colocou a palavra na boca da mulher. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. Agora, para contextualizar. Esta mulher está indo lá, perceba, ela está indo com veste de luto por fingimento. Ela está fingindo algo, ok? E isso era um pretexto para chegar diante do rei. E aí ela conta uma história para o rei. Qual é a história? Para o rei julgar, como se fosse verdade. Por isso que ela está de luto. Ela falou, meu marido morreu, sou viúva. E eu tinha 2 filhos, e um filho matou o outro. E aí o que eu fiz? Peguei esse meu filho e trouxe ele para perto de mim. Só que os meus familiares, os meus parentes, falaram, você tem que trazer ele aqui e ele tem que ser morto para cumprir a lei. Só que ele é o único filho que eu tenho. Se esse meu filho morrer,
Ou seja, não vou ter mais herdeiro. O nome do meu marido vai morrer em Israel. Ele vai perder a herança, os nossos familiares vão perder a herança e o nosso nome vai ser apagado em Israel. Para o povo judeu isso é muito grave. Ok? Aí o que Davi fez? Quando ela pega e fala, um filho matou outro, já tocou no sentimento dele. E aí o que ele fez? Tá certo, vou defender, ninguém vai pôr a mão em mim. Se alguém riscar o dedo nesse menino, eu dou cabo da vida dele. Aí veja só, resumindo a história, versículo 17. Dizia mais a tua serva, seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal. Está dizendo, o Senhor tem discernimento, rei. E o Senhor, teu Deus, será contigo. Vamos até o 20. Então respondeu o rei e disse à mulher, peço-te que não me encubras. Olha lá, o Davi está discernindo. Ó, o que eu te perguntar. E disse a mulher, ora, fale o rei, meu senhor. Davi desconfiou, olha lá. E disse o rei, não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? Ele falou, pera lá, tem coisa errada aí. Essa mulher está de pretexto aqui para cima de mim. Então o rei viu que aquilo que ela estava falando era verdade, mas tinha coisa errada no coração. A intenção dela, ok, veja, ela está falando, vamos lá. E respondeu a mulher e disse, vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas essas palavras. Ou seja, só falei o que ele mandou. Para que eu virasse a forma deste negócio. Joabe, teu servo, fez isso. Porém, sábia, meu Senhor, conforme a sabedoria de um anjo. O anjo aqui é mensageiro, um enviado de Deus, para entender tudo o que há na terra. Perceba só, escute, aqui está, o mistério está aqui. A mulher falou a verdade, que Davi tinha a sabedoria de um mensageiro de Deus. Ela falou ou não falou a verdade? Ele tinha, de fato, mas falou com fingimento. Pois ela se disfarçou para esconder a intenção dela, que, ao meu ver, não era a reconciliação de Davi e Absalão. E eu digo, ela fez num fingimento. E o que aconteceu com Davi e Absalão? Foram reconciliados. Mesmo ela falou uma verdade para o rei, mas havia o que nela? Fingimento. E mesmo ela fazendo de forma fingida, o que aconteceu? Deu resultado. Eles foram e ali se reconciliaram. Mas ela fez isso porque queria que Davi e o seu filho fossem reconciliados. Ela fez isso? Não. Ela fez isso porque, ao meu ver, por causa de Joabe. Ela queria se dar bem com Joabe. Então ela não está nem aí se vai ter reconciliação, não. Ela tá se fingindo como um pretexto para quê? Eu vou me sair bem com Joabe. Então pega isso aqui. Ou seja, pessoas falam a verdade de Jesus. Ele é o Salvador. E essas pessoas que são pregadas o Evangelho, essas pessoas se rendem a Jesus, são reconciliadas com Deus. Mas pregar a Cristo, viver o Evangelho, fazer a obra, é um disfarce para os seus propósitos pessoais. Então tem muita gente falando a verdade, Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, Jesus é o Todo-Poderoso, Jesus faz, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ok, mas ela está disfarçada. Há um disfarce que ela colocou ali, porque a intenção dela não é alcançar vidas. A intenção dela não é que o olhar das pessoas se voltem para Deus. Elas querem algum benefício, querem alguma vantagem disso que elas estão fazendo. Então que nesta noite caiam os pretextos. Que nesta noite caiam as máscaras. Oita! Aleluia! Glória a Deus! Você já viu aquele pretexto? Isso aqui veio agora, Deus está mandando, tem que falar. Você já viu aquele pretexto? Eu vou falar aqui um negócio para você, mas é para orar e não fala para ninguém. Pretexto para fofocar, irmão. E Deus viu o que era. Estou te falando isso aqui, mas é para a gente orar, tá? Estou sabendo.
Vocês estão aqui ou já deixaram o culto já? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Oh Deus, trabalha nas nossas intenções dessa noite. Oh Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus está calibrando a nossa vida. Deus está colocando os pingos no i do nosso caráter. Deus está aperfeiçoando a sua obra em nossa vida. Deus está lapidando os seus instrumentos, os seus vasos. Você não só vai falar a verdade, mas a intenção vai ser verdadeira. Então, ou com fingimento ou em verdade. Verdade aqui, aletheia, que aqui melhor traduzido como sinceridade, livre de vaidade e falsidade. Indica uma intenção pura e genuína. Olha isso aqui, 2 Coríntios 2,17, só a parte B do versículo, que nos importa para esse estudo. Ó. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como provenientes, ou seja, enviados de Deus, na presença de Deus. Olha o que Paulo está falando. Eu prego a respeito de Cristo. Eu prego o Evangelho. Eu falo de Cristo. Mas como que eu falo? Com sinceridade. Falo com sinceridade como um verdadeiro enviado do céu. Como um verdadeiro enviado de Deus. E a palavra aqui, que significa de dentro de. Sabe o que Paulo falou? Eu saí das entranhas de Deus para vir trazer a mensagem. Eu saí do interior de... Meu Deus. Eu saí do interior de Deus para vir pregar essa palavra. Eita Deus do céu. É assim que nós temos que servir ao Senhor. Vou servir ao Senhor, sair das entranhas dele. É assim que você tem que vir para o culto. Ei, não sai do serviço, não sai da casa, sai de dentro de Deus. Sai dos sentimentos de Deus, sai da mente de Deus, sai do coração de Deus. E vem. Agora fala a verdade. Como que é o toque do instrumento de quem sai de Deus? Como é o louvor de uma pessoa que acabou de sair de Deus? Ô irmão, isso é coisa forte demais. Antes de fazer qualquer coisa, mergulha no interior de Deus. E depois, nossa. E depois que você mergulhar lá, você pega e sai. Aí o que vai acontecer? Olha lá. Então, como proveniente de Deus, olha lá. E agora eu estou pregando na onde? Na presença de Deus. Se isso não mexer com você, não sei mais o que pode. Então o que ele está dizendo? Falo de Cristo genuinamente. Eu prego o Evangelho mesmo. E outra, com intenção pura, sem inveja de ninguém, sem disputar com ninguém. Não quero saber se o ministério do meu irmão é melhor, maior, se ele é mais frutífero, se ele é mais usado. Glória a Deus por isso. Não tenho ambição egoísta no meu coração. Não estou pregando olhando para mim, olhando para os benefícios que eu vou ter do que eu estou fazendo. Mas eu prego como um enviado de Deus e com a consciência de estar na presença do próprio Deus. O que Paulo está dizendo? Eu prego olhando para Deus, eu prego na companhia de Deus, eu prego e eu estou vendo Deus examinando a minha mente, eu prego, estou vendo Deus avaliando o meu coração, eu canto, mas Deus está vendo onde está o meu coração, eu sirvo, eu arrumo, eu organizo, eu lidero, mas estou na presença. Ei, Joe cantou que massui de plovas nai, que mante co placere mi que ande co vassúria. Paulo pregava na presença de Deus e Elias profetizava na presença. 1 Reis 17:1 diz: ouve a palavra, diz o Senhor, ouve, ó Israel. E ele entrega dizendo assim: ouve a palavra de
cuja presença Deus estou. O que ele está dizendo? Eu não vim profetizar sem primeiro estar na presença de Deus. Eu estou profetizando, mas Deus está aqui comigo. Eu estou na presença de Deus. Sabe o que Davi fez? Davi louvava. E como que ele louvava? Ele louvava na presença de Deus. Ele adorava. Está escrito em 2 Samuel 6,14. E Davi saltava diante da arca da aliança. Tudo que fazemos em nome de Deus deve ser feito com sinceridade, sem vaidade e na presença. Esse glória aí, está onde? Está na presença? Essa mão levantada aí, está na presença? Esse louvor que está saindo da tua boca, está na presença? A sua vida aqui no culto, você veio como? Veio na presença? Oh Deus. Canto laço. Cheque nesse caio quebido façai. Urai que o monte que façúria. Há uma presença de Deus aqui que envolve esta casa. Eu vou te dar aqueles 30 segundos maravilhosos, só para quem está aqui na presença, só quem veio na sinceridade, só quem veio como enviado do céu, só como alguém que está no interior de Deus, que vem enviado do próprio Deus e está na presença dele, de corpo, de alma, de espírito. Adore a presença. Sui, Emandeco, Baixai. Eu vou falar tudo de novo. Canta, mas canta na presença. Prega, mas prega na presença. Lidera, mas lidera na presença. Ora, mas ora na presença. Busca, mas busca na presença. Arruma o show, mas arruma na presença. Trabalha na cantina, mas trabalha na presença. Organiza, mas organiza na presença. Limpa, mas limpa. Põe a mão nesse vizinho aí e diga: seja cheio da presença agora, agora. Se tem presença, ele vai sentir aí. É macia. Cobaxé de caça. Upla sub de cantai. Tem gente que já saiu faz tempo, pastor, da presença. Tem gente que não tem mais alegria, que já não tem mais empolgação, que já não tem mais entusiasmo. Mas olha aí, tem gente que está na presença. Está na presença. O que eu posso fazer com esse glória xoxo, que esse aleluia amarelo? O que eu posso fazer com essa mão que nem precisava levantar com tanta má vontade assim? Agora tem alguém aqui que está na presença, adora na presença, serve na presença. Oh. Oh. Olha lá, olha lá. Cai que oh Deus, aonde tiver uma boca que te adora, consciente da tua presença, enche, enche. Tu pode estar na prova, mas não sair da presença. Tu pode estar na luta, mas não sair da presença. Os tribulosos podem ter se levantado, mas você permaneça.
Eu esqueci de você. Até para bater foto, tem que bater foto na presença. Aleluia. Ah, meu Deus do céu. Eu tenho um problema com pessoas que não andam na presença. Você logo percebe que não está na presença, porque aquilo que ele faz é mal feito. Aquilo que ele faz é feito tudo pela metade, fora da presença. E principalmente quando ele vê que não vai sobrar nada para ele, aí pronto. Mas vamos adiante. Agora está aqui, ó. Eita. Vou ler todo o versículo. Parte final agora. Mas que importa? Exceto conquanto que Cristo seja anunciado. De toda maneira, qualquer que seja a intenção, ou com fingimento, ou seja, pretexto, ou em verdade, sinceridade, sem vaidade humana, sem hipocrisia, sem falsidade. Olha o que ele disse: nisto me regozijo agora, e depois me regozijarei ainda. Oh, irmãos, vamos lá para encerrar. Por isso que essa carta é chamada carta da alegria. A palavra regozijo aqui é hairo. Hairo significa, no grego, estar alegre, regozijar-se, que é um transbordar da alegria, tá? É um pouco mais forte do que a pessoa. Alegria é um nível. Na alegria o cálice se enche. No regozijo aqui o cálice transborda. É um transbordar da alegria. É isso que ele está dizendo. Eu estou transbordando de alegria. E aqui está no presente do indicativo, essa palavra que indica uma ação contínua. É como se Paulo está dizendo assim no grego: estou me regozijando agora. Isso é para deixar a gente de queixo caído. Como que este homem está dizendo: eu estou me regozijando, transbordando de alegria nesse exato momento. Mas como que ele está assim? Por quê? Ele está na prisão, sendo afligido pelos movidos de inveja e disputa que pensavam em prejudicá-lo, mais ainda causar aflição na vida dele. E como pode estar desfrutando de um estado de felicidade e bem-estar espiritual naquele momento? Analisa aqui comigo. Ele não está numa prisão com um colchãozinho bonitinho, com comida à vontade toda hora, ou nos horários certinho, onde ele pode tomar um banho bem gostoso, ainda que seja gelado. Não, querido. Se hoje a prisão já é horrível, ok? Imagine naquele tempo, era desumano. Ele estava em condições assim desumanas, ok? Numa situação totalmente desfavorecida. E ele estava. Agora escute isso, conforme nós vemos, você pode ver um exemplo disso, é lá em Atos 16, quando diz que ele estava lá no interior do cárcere, ou seja, é o lixão do cárcere, no porão do porão, né? E aqui, veja, ele está preso, mas, enfim, ele está preso, ok? Ele está preso, ainda como em alguns lugares, como no caso, acredita-se aqui, quando foi escrita, em Roma, onde há domicílio, mas enfim. Agora veja só, essa alegria, esse regozijo, é experimentado por meio da capacitação do Espírito Santo. Ele não poderia estar alegre numa condição daquela que está vivendo, de aprisionamento, ok? E ainda de levantes contra ele. Ele não poderia estar se regozijando de uma forma natural, não, meu irmão. Tem como não, irmão? Tem como não. Mas a questão aqui é que ele experimentava uma alegria capacitada que vinha do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Oh, Deus. Eu creio nessa capacidade. Atos 13, 50 e 52. Pega isso aqui, ó. Vou ler e depois eu explico os 3 versículos. Mas os judeus incitaram, levantaram motim. Algumas mulheres religiosas e os principais da cidade levantaram
perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Fala, sai daqui vocês. Olha o que eles fizeram. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram. Foram para outro canto, para Icônio. Olha os 52. Olha, irmão, estão sendo perseguidos, expulsos. Olha como que eles estão. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Que coisa! A palavra cheio aí é pleró no grego, significa tornar pleno, algo que te completa, preencher até o topo, de fato, completar. Ou seja, ser controlado pelo Espírito Santo nos faz ser tomados por uma alegria celestial, que transborda além das nossas adversidades. Quando o Espírito Santo nos controla, ele nos enche da sua alegria, que é o seu fruto, e esta alegria faz transbordar nosso, porque não é uma alegria terrena, é uma alegria espiritual, é uma alegria do trono, é uma alegria do céu, uma alegria da eternidade. E é por isso que mesmo em situações totalmente desfavoráveis, a pessoa consegue ser feliz. Porque esta alegria que ele tem não está vinculada às circunstâncias que ele está passando, mas está vinculado ao Deus que ele serve. Ao Deus em que ele está. Alguém consegue barrar a presença de Deus? Paulo está sendo perseguido, está passando uma situação difícil, mas está onde? Está cheio da presença. Está cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. E aí o Espírito Santo, por sua vez, enche ele de alegria. Aleluia. Escute isso aqui, gente. Por isso é possível o crente estar triste com uma situação, mas sempre alegre em Deus. É paradoxal. Isso é vida cristã. Irmão, como que alguém pode estar triste com uma situação e ao mesmo tempo ser feliz? Como pode isso? Explicar isso. Está aqui, o 2 Coríntios 6,10. Não é eu que estou inventando. E é o que Paulo diz. Como contristados, mas sempre... O que ele está dizendo? Olha lá, e mais sempre alegres. O que ele está dizendo? Está dizendo assim, essas lutas aí machuca mesmo, dói, a gente fica para baixo com elas. Falta de um recurso, a necessidade, problema dentro da casa, trazendo para os nossos dias aqui, tá certo? Problema no casamento, problema na família, abate ou não abate? Entristece, mas está dizendo, por um lado, essa situação me entristece, mas roubou minha alegria? Não roubou minha alegria. Não roubou meu culto a Deus. Não roubou minha fé. Aí você vê, às vezes, o crente chega aqui moído, que nem aquela cana dobrada várias vezes, passado na moinha que só sai o bagacinho assim, ó. Mas o crente chega aqui, você olha para ele e fala, meu Deus. É a presença do Espírito. Olha o Espírito controlando você. Olha o Espírito dominando você. Você não vai ser controlado pelas circunstâncias. Já tem alguém que governa a sua vida. Já tem alguém que controla a sua mente. Já tem alguém que sustenta o teu coração. E esse Espírito Santo, nosso Deus, Ele tem o seu coração nas palmas da mão dele. E Ele está dizendo, eu derramo alegria nesse coração. Eu dou bem-estar espiritual a esse coração. Eu dou felicidade a esse coração. Alguém olha para você e não entende. É claro que não vai entender. Esta alegria não é da terra. Esta alegria é dos... Meu Deus do céu. Aleluia. Fala a verdade, tem dia que a gente toma umas pancadas aí que você fala, meu Deus, aí você sente, aí você fala, nossa, essa eu senti, foi doído essa, hein? Mas daqui a pouco, aí você começa a vir, vai recebendo a palavra, vai orando, na hora que você vai ver, já está de novo. Já está de novo.
Aleluia. 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 Ninguém vai roubar a sua alegria que Deus te deu. Sabe por que não vão roubar a tua alegria? Porque não pode roubar o seu Deus a quem você serve. Ele é a fonte da sua felicidade, da sua alegria. Essas circunstâncias não vão te amargar. Essa luta não vai te tornar um maracujá azedo, não vai te tornar um limão. Essas lutas, pelo contrário, só vai revelar a essência do caráter de Deus na sua vida. Pastor, o que eu faço? Voltando para Atos 13:51, o que eu faço? Então, diante das lutas, das perseguições, enfim, dos problemas, sacode o pó, meu filho, e segue o teu caminho glorificando a Cristo, pois nisto consiste a sua alegria. Estão se levantando, estão fazendo, está difícil, o carro está apertado, o que eu faço? Sacode essa poeira, fala, sai para lá, que eu sigo o meu caminho, não vai tirar minha atenção, não vai tirar meu foco. A minha alegria é Cristo, é a glória do meu Jesus. É forte essa linguagem. Sacode hoje essa poeira aí. Segue o teu caminho. Para aquilo que Deus te chamou, para glorificar o nome dele, segue o caminho, filho. Ah, mas tá várias situações. Sacode esse pó aí, meu bem. Você sabe que poeira dá problema alérgico, hã? Sacode ele antes que ele te pega. Sacode hoje. Oraço quebe. Olha só, oh meu Deus. Dentro da palavra, Deus me deu uma visão dentro da minha cabeça aqui agora nessa palavra. Uracaxéria, essa doença espiritual não vai te pegar. Esse problema espiritual não vai lhe pegar. Essa virose espiritual não vai lhe pegar. Sacode ela hoje. Sacode e segue o teu caminho, rapaz. Vamos lá, encerrando agora. Meu Deus. Eu me regozijo, nisso eu me regozijo, Cristo sendo glorificado. E o que é mais? E me regozijarei ainda. Regozijarei é o mesmo verbo, né? No caso, rairo, mesmo verbo que acabamos de falar, que aqui foi traduzido como regozijarei, ou regozijo. Só que está no futuro. Então, ou seja, o verbo no futuro expressa a convicção de que essa alegria não é passageira, ela continuará no futuro. Essa alegria é inabalável, pois está fundamentada não nas circunstâncias que ele vive, mas na soberania de Deus. O que é soberania? Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da minha história, é Deus que está conduzindo, é Deus que está controlando, é Deus que está escrevendo a minha história, e só estou em obediência na presença dele. O que está acontecendo na minha vida é obra dele, deixa ele cuidar. Sabe qual é o segredo da vida espiritual triunfante do apóstolo? Sabe qual que é o segredo? Hebreus 12:2, esse é o segredo. Todos juntos, só a primeira, só até a vírgula. 3, 2, 1, qual que é o segredo? Olhando para... Mais forte, qual que é o segredo? Olhando para Jesus. Aleluia. Aleluia. Esse é o segredo da vida triunfante, da vida espiritual triunfante, da alegria inabalável, de uma fé robusta, madura. Este é o segredo. Não tire os olhos, em nenhuma circunstância, não tire os olhos dele. A palavra aí, olhando, minha gente, aforal no grego significa tirar os olhos de outras coisas e fixá-los em Jesus. Quem fixa os olhos em Jesus não se perde nem o seu propósito de vida, nem a sua alegria. Se você continuar olhando para Cristo, você não vai se perder. Você não vai perder o propósito pelo qual Deus te chamou, que foi exaltar o nome dele de acordo com
aquilo que Ele está designando na sua vida. Aí cada um é chamado para atuar em uma área. Não importa a área que Deus te chamou, mas o foco é esse: glorifica a Cristo. Glorifique a Cristo. Glorifique a Cristo. Glorifique a Cristo. Com a sua saúde, glorifique a Cristo. Com o teu salário, com o teu dinheiro, glorifique a Cristo. Com os teus dons espirituais, glorifique a Cristo. Aleluia! Glorifique a Ele. Aleluia! Falar de Jesus é muito empolgante. É muito empolgante. É muito empolgante. Me falta palavras para expressar o que é falar de Jesus aqui nessa noite para os meus irmãos. Eu estou me sentindo aqui muito privilegiado, de verdade. Só a eternidade vai poder verdadeiramente, aleluia, nos mostrar o quão precioso é ter a dignidade de falar no nome dEle. Isso aqui não estava no escopo da mensagem, mas eu entrego. Fala para mim, João Batista fez algum milagre na Bíblia? Ressuscitou algum morto? Fez alguma coisa? Não. Jesus pega e diz assim: dos nascido de mulher, não existe nenhum maior do que João Batista. Mas o que tornou ele tão grande? O que tornou ele um homem de alta estatura? Assim, só uma coisa: porque ele anunciou quem? Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo. Agora Jesus falou no Novo Testamento: o menor é maior do que ele. Por quê? Porque agora ele já morreu e ressuscitou. Aleluia! Nenhum dos profetas do Antigo Testamento é maior que João Batista só pelo fato de ele anunciar Jesus. Você imagina o tamanho da honra que é falar de Jesus, irmão? Quem pode dar, mas eu estou falando com amor e com vontade mesmo. Dá 30 segundos só de glória a Jesus aqui agora. Glória a Jesus. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Oh, olha só que lindo. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Isso, diga palavras de amor a Ele. Diga do seu coração. Mas diga do seu coração. Tu és o nosso Senhor, o nosso amado, o nosso Salvador. Tu és a razão da nossa existência. Nós te amamos, nós te reverenciamos, nós tributamos ao Senhor a glória devida ao seu nome. Recebe agora cada vida que está aqui, cada vida que saiu do seu trabalho, que teve um dia cansativo, que sofreu humilhações, mas veio aqui só pelo Senhor, está aqui só para te honrar. Recebe, meu Rei, recebe, meu Rei. Cada língua estranha é inspirada nele, cada louvor é inspirado nele, cada serviço prestado aqui é nele, é por ele, é tudo para ele. Oh, meu Deus. Aleluia, aleluia. Eu termino dizendo que o nosso transbordar de alegria seja o nome do Senhor Jesus ser engrandecido, glorificado e as almas serem alcançadas. Cada vez que você vê o nome do teu Senhor sendo glorificado, diga: essa é a razão da minha alegria. Eu me alegro por isso, porque Cristo está sendo glorificado. Não importa quem Deus está usando, não importa o vaso que Deus está usando, mas se Cristo está sendo honrado, glória a Deus, glória a Deus. Eu já saí do estudo, agora entrei no profético, porque o estudo já acabou.
E eu entrei agora no profético. A partir de hoje, assim diz o Espírito Santo, a nossa, não é só a minha e nem a sua, é de todos que estão aqui, em nome de Jesus, receba agora. A nossa intimidade com o Senhor vai ser afunilada. O Senhor está estreitando o relacionamento conosco. Você vai sair desse estudo, você vai sair desse culto amando mais Jesus, buscando mais Jesus, se interessando mais por Jesus, querendo mais Jesus. Você vai sair daqui falando mais de Jesus, estando conectado com Jesus. Receba! Eita Deus! Eita Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Pode aplaudir ao nome do Senhor.